Olá, pessoal. Olha, eu aqui de novo para a gente falar sobre os macro desafios: geração, atração e manutenção de talentos e educação inovadora. Esse é um momento importante de inspiração que vai nos ajudar a navegar nesse horizonte para co-criar projetos. O sul de Minas, ele é reconhecido por um gerador de talentos incrível, mas, ao mesmo tempo, ele é reconhecido como um exportador de talentos. Como que a gente consegue trabalhar para atrair cada vez mais talentos, para continuar gerando talentos incríveis e para manter esses talentos também trazendo o desafio de trabalhar uma educação inovadora que vem desde a educação infantil, fundamental, médio, técnico, superior e também de oportunidades de cursos livres, de cursos de extensão. Então, a gente foi buscar inspiração em alguns países para nortear essa nossa conversa e esse nosso processo de cocriação. O primeiro país que a gente foi buscar foi os Estados Unidos, principalmente pela cultura empreendedora e pela produção de talentos tecnológicos. A gente foi buscar no modelo americano, que combina universidades, que combina educação básica com um modelo de educação empreendedora. E buscar lá nos exemplos do MIT, de Stanford, de Berkeley, que trabalham muito bem a dinâmica de conectar o empreendedorismo à inovação e a esse trabalho todo de fomentar o surgimento de empresas de base tecnológica. Então, hoje, o Vale do Silício, eu não preciso dizer para vocês, ele é reconhecido mundialmente por isso, e ele tem um componente muito importante de educação e de integração regional. Então, o Vale do Silício ele é composto por inúmeras cidades e ele tem uma dinâmica de uma cultura regional de empreendedorismo e tecnologia muito forte. O que a gente pode trazer aqui é as nossas 6 cidades passarem a trabalhar em conjunto, criando um ambiente propício, e as universidades trabalharem com muita intensidade esses programas regionais de formação e de empreendedorismo. O outro lugar que a gente foi buscar inspiração foi na Índia. A Índia hoje atrai muitas empresas de base tecnológica pelo seu poderio de formar engenheiros de software. Se a gente quer ser, e vai ser em 2040, o Vale da Inovação Brasileira, com muita inovação aplicada, é fundamental que a gente olhe esses modelos como o da Índia, que formaram um exército de engenheiros de software. Por lá, os trabalhadores dessa indústria tecnológica estão em abundância, e eles trabalharam muito para alcançar esse resultado, a educação básica, expandindo o currículo em matemática, lógica, algoritmos. E aqui é o que a gente chama, né, de trabalhar um modelo de educação STEAM, né, que a gente consiga formar cada vez mais engenheiros de software, profissionais para essa nova economia, e isso vai atrair certamente empresas, e vindo essas empresas vai atrair certamente talentos para que eles venham morar no sul de Minas. Então, a Índia ela se tornou aí uma das principais potências de talentos formados na engenharia de software. E o que o sul de Minas pode aprender com isso, né? É estruturar, como já foi proposto, inclusive, pelo Inatel, um programa muito forte de formação, desde a educação básica, ensino médio, ensino superior, de engenheiros de software, que tenham skills aí, né, habilidades e competências ligadas à matemática, ao pensamento analítico, ao pensamento criativo, e transformar aqui a região, então, numa das principais formadoras de engenheiro de software do interior do Brasil. A gente foi buscar também em Singapura. Hoje, Singapura também é um case de atração de grandes empresas de base tecnológica. Das 100 maiores empresas de tecnologia do mundo, 80 estão em Singapura. E por quê? Por um trabalho e um investimento massivo do poder público em gerar bolsas de estudo para formar talentos inovadores. Para vocês terem noção, tanto na Índia, quanto na China, quanto em Singapura, alguns alunos com desempenho superior estão
financiados para estudar fora do país nas melhores universidades focadas nas questões de liderança, de engenharia de software, né, de negócios, e depois eles voltam para os países de origem para trabalhar em clusters específicos. O caso de Singapura, eles trabalharam muito os talentos digitais como uma prioridade nacional. Então, todas as universidades elas estão trabalhando para gerar talentos, para influenciar economicamente o país. Então, tem aqui um objetivo muito importante, que é como a gente consegue, depois e junto, mapeando esse desenvolvimento econômico, a matriz econômica e as oportunidades, conectar a educação com o setor produtivo e com o nosso objetivo de desenvolvimento econômico. Então, Singapura virou um hub tecnológico e científico, né, que atrai centros de P&D, de Google, de Meta, etc., para um país que até pouco tempo era insignificante e pequeno. Então, se a gente puder conectar com o workshop de ontem de P&D, esse é um desafio muito importante. Sem talentos, a gente não vai conseguir avançar e nos consolidarmos como essa região que é o Vale da Inovação Brasileira. Então, o que a gente pode extrair de Singapura, né? É criar essa visão regional clara, focada na questão do porquê que eu estou gerando talentos e talentos estratégicos para quais segmentos e setores, integrar todo o sistema de educação com tecnologia, com governos, com empresas, né? E trabalhar uma lógica de ter aqui uma região inteligente que forma os seus talentos para ampliar a competitividade e que forma cientistas e engenheiros como uma prioridade territorial. E o nosso outro exemplo é a China. Não poderia deixar de trazer, né, o que hoje é considerado uma máquina de formação de cientistas no mundo. Então, a China fez todo um processo de transformação educacional numa dinâmica de internacionalização, foi buscar os melhores exemplos, colocou alunos, né, tanto na Índia quanto na China, alunos tanto da Índia quanto da China, para estudarem nos principais centros, e hoje a gente vê que boa parte dos CEOs, né, dos agentes que lideram as grandes empresas de tecnologia, chineses ou indianos. Por quê? Porque teve essa visão estratégica. Então, teve da China um envio massivo de estudantes para estudar no exterior. Esses estudantes voltaram, se transformaram em professores, influenciaram a academia e hoje a China supera os Estados Unidos na formação anual de doutores nessa questão de engenharia de software. Então, a liderança global, inteligência artificial, semicondutores, robótica, manufatura avançada. O que a gente pode aprender, né? Uma formação em larga escala, com uma coordenação regional e não pulverizada por cidades, a criação dessas bolsas regionais, né, muito interessantes, que podem financiar esses alunos com o compromisso deles voltarem e depois contribuírem para o desenvolvimento de clusters tecnológicos, construir laboratórios compartilhados e fortalecer pesquisa aplicada. E o nosso outro exemplo é a Inglaterra, né, Oxford, Cambridge, que trabalham numa dinâmica também de integração territorial, né, com um ecossistema muito pujante, né, nessas três regiões, Oxford, Cambridge e Londres, trabalhando numa dinâmica também de especialização inteligente, focada em engenharia, biotecnologia, computação, finanças, serviços em programas conjuntos de P&D. Então, geram muitas startups, muitas deep techs, e o que a gente pode aprender para o sul de Minas é essa integração entre as universidades, essa integração entre as cidades, as escolas municipais, estaduais, e todo esse trabalho em conjunto. Então, o que esses países nos apresentam e nos demonstram, né? Dos Estados Unidos, uma cultura empreendedora, muito importante, que depois vai se complementar com o workshop da tarde. A Índia é uma escala de formação técnica competitiva global, um exército de engenheiros de software. Em Singapura, políticas públicas de fomento ao surgimento de talentos e focado em atrair grandes empresas. A China, uma formação massiva de cientistas
para desenvolver tecnologias e soluções inovadoras no próprio país, e na Inglaterra uma integração territorial focada em P&D num ecossistema único. O que a gente pode afirmar é que o sul de Minas tem um caminho muito interessante, mas que precisa iniciar essa formação de base, formar professores na educação básica, na educação, ensino médio, ensino técnico, e trabalhar numa dinâmica para construir trilhas regionais de engenharia, computação, ciência e inovação. A região ela tem tudo para ser um dos principais polos, mas ela precisa muito dessa integração e desse foco pragmático de educação inovadora, de gerar, atrair e manter talentos. Espero ter inspirado um pouco vocês. Tenham a cabeça em 2040 e tragam projetos incríveis, que esses projetos, depois de passar pela nossa mesa do Sistema Regional de Inovação, vão sair do papel. Obrigado pela presença de vocês e um ótimo trabalho de cocriação.